Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo professor Joel, sou professor de Química aqui do Colégio Sebman e essa é a nossa primeira aula. Bom, dentro da Química a gente vai ter que responder algumas perguntas e essas perguntas elas são cruciais para que a gente possa melhorar ainda mais o entendimento sobre essa área. Hoje nessa aula a gente vai aprender primeiramente o que é Química, o que é matéria e o que são substâncias, além de outras determinações, outras áreas, outras perguntas que serão respondidas no decorrer desse vídeo. Então, pegue a sua apostila, já sente aí em um local adequado, com boa visualização da nossa aula, para que assim você tenha um entendimento completo de tudo que será passado. Então vamos lá. A primeira pergunta a ser respondida é o que é a Química. Bom, primeiramente a gente precisa entender que a Química está em todo lugar, à nossa volta, em nós mesmos. A Química é a ciência da transformação, ou seja, quando algo se transforma, muda o que ele é e vira outra coisa, ali está presente a Química. Quando eu vou aquecer a areia e ela se transforma em vidro, aquilo é Química. Quando eu vou pegar um suco de uva e destilar para que ele vire vinho, né, aquilo é Química. Então, a Química é a ciência da transformação. A transformação de quê, professor? A transformação da matéria. Então, nós vamos estudar as características, as propriedades e as transformações que a matéria sofre. E aí vem o seguinte questionamento. O que é matéria? Bom, a gente já sabe que a Química é a ciência da transformação, a transformação da matéria, e que tudo que vai ser estudado vai ser essas propriedades, essas características. Só que aí são as características de quê? Da matéria. Aí a gente precisa entender o que é a matéria. Bom, a matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Bem simples de se lembrar. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Bom, professor, então me dá um exemplo de algumas coisas que são matéria. Bom, esse quadro, ele é matéria, nós somos matérias, o ar, ele é matéria, o pensamento não é matéria, sentimento não é matéria. Matéria é tudo aquilo que eu consigo perceber com os sentidos, podemos dizer assim. Mais ou menos, na verdade. Então, pronto. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A matéria, a questão da massa em si, ela é determinada através da unidade de massa, que é o quilograma, a grama, e o lugar no espaço ele é determinado pela unidade de volume, que é o centímetro cúbico, metro cúbico. Não precisa se preocupar com isso agora. Recapitulando. Química é a ciência da transformação. Ela vai estudar, vai trabalhar, vai entender, vai compreender como as coisas se transformam, como elas mudam e o que é que muda? A matéria. No nosso cotidiano, a gente tem duas características. Uma coisa é matéria, outra coisa é energia. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Energia é aquilo que faz a matéria se transformar. E aí a gente vem para mais um questionamento. Percebam, a aula se torna mais rápida. Por quê? Porque a gente só vai respondendo perguntas. As perguntas vão aparecendo e nós vamos respondendo elas de uma maneira bem simples para que vocês consigam compreender. Vai trabalhando isso, vai escrevendo o que é química, o que é matéria. Desculpa, para a gente entender o que é substância. Bom, dentro do nosso cotidiano da química, a gente sabe que tudo que existe, né, que a gente consegue pegar, que a gente consegue perceber, é matéria. E a matéria ela é feita a partir de átomos. Esses átomos eles se reúnem, isso é um assunto para uma próxima aula, não se preocupe com isso agora. Eles se reúnem e formam moléculas. Essas moléculas elas vão trabalhar o conceito de substância. Então, por exemplo, a água é uma substância, a pedra é uma substância, o ouro é uma substância, e a gente pode ter dois tipos de substâncias. As substâncias que nós chamamos de simples
e as substâncias que nós chamamos de compostas. E aí eu preciso entender um pouquinho a respeito do que é aquele átomo que eu falei. Átomo, eu vou explicar mais para frente em outra aula, mais detalhadamente, é basicamente o tijolinho que cria tudo que existe. De novo, o átomo é basicamente o tijolinho que vai criar tudo que existe. Perfeito? Então, quando o átomo ele se liga com outro átomo igual a ele, por exemplo, aqui ó, eu tenho um oxigênio se ligando com outro oxigênio. Esses dois indivíduos eles formaram o que nós conhecemos como gás oxigênio. Percebam que isso aqui é uma substância. E essa substância é feita por apenas um tipo de átomo. Quando a substância é feita por apenas um tipo de átomo, eu digo que essa substância ela é simples. De novo, recapitulando. Substâncias são aquilo que são originados a partir das ligações do átomo. Átomos são os tijolinhos que vão criar tudo que a gente conhece, que vão criar a matéria em si. Perfeito? E aí, quando esse átomo ele se liga com outro átomo igual a ele, nós chamamos essa substância que eles criaram de substância simples. Por exemplo, o gás oxigênio, o ferro, o ouro, são substâncias simples. Por quê? Porque são formados por apenas um tipo de átomo. Não se confundam, é um tipo e não apenas um. Perfeito? E aí nós também temos aquelas substâncias que são chamadas de substâncias compostas. Professor, o que são substâncias compostas? Substâncias compostas são aquelas formadas por dois ou mais tipos de átomos. Por exemplo, eu tenho bem aqui ó, o oxigênio com dois hidrogênios. Essa substância aqui é a tão famosa água que a gente consome. E se a gente não ingerir, a gente morre desidratado. Então percebam, aqui eu tenho dois tipos de átomos. Aqui eu tenho apenas um tipo de átomo. Quando eu tenho uma substância com dois tipos de átomos, dois ou mais tipos de átomos, eu chamo essa substância de substância composta. Então existem esses dois tipos: substância simples e substância composta. O que é uma substância simples? É aquela em que eu só tenho um tipo de átomo. Eu posso ter dezenas de átomos, mas é sempre do mesmo tipo. Por exemplo, o diamante são vários átomos de carbono ligados. O grafite, a mesma coisa. Já quando eu falo em substâncias compostas, aí eu estou falando de dois ou mais tipos de átomos. Deu para entender? Então, pausa um pouquinho o vídeo. Escreve aí, anota no tua apostila o que tu já compreendeu, vê se já dá para responder algumas questões lá da tua atividade e volta para continuar o vídeo. Então, você já foi lá, já respondeu algumas questões porque já teve lá a compreensão do que é preciso para respondê-las e já voltou para a gente continuar nossa aula. Não é uma aula tão extensa, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples, é uma coisa que você pode compreender e pode resolver as questões. Então, para finalizar esse primeiro vídeo, nós teremos 4 vídeos. Esse é o mais curtinho, é o mais simples, porque o conteúdo é mais simplificado. Mas lembre-se, mesmo conteúdos mais simples, eles podem necessitar de um auxílio a mais. Precisando, vai na tua apostila, dá mais uma lida. Não entendeu? Coloca aqui nos comentários desse vídeo o que não entendeu para ser explicado, ok? Então vamos lá. Dentro do que a gente já conhece, a gente já sabe que a química é a ciência que estuda a transformação, as propriedades e as características da matéria, que a matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, e as substâncias são os produtos formados a partir do átomo, que o átomo é um tijolinho que vai formar essas substâncias. Nós aprendemos também que as substâncias elas podem ser de dois tipos: as substâncias simples e as substâncias compostas, sendo as substâncias simples formadas por apenas um tipo de átomo, por exemplo, gás oxigênio, gás ozônio, o próprio diamante, o ferro, o ouro. Elas são substâncias simples. Por quê? Porque são formadas
por apenas um tipo de átomo. Agora lembrem bem, não é um átomo, é um tipo de átomo. Eu posso ter 100 átomos ligados, mas todos eles vão ser o mesmo tipo. Essa é uma substância simples. Já a substância composta, ela é formada por 2 ou mais tipos de átomo, como foi o exemplo a água, né, que é H2O, ou a glicose, que é o C6H12O6. Todas elas são formadas por mais de um tipo de átomo. Abra só outro exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. É o cloro mais o sódio ligados, ou seja, mais 2 ou mais átomos. Quando eu tenho 2 ou mais átomos, eu digo que é uma substância composta. A matéria, ela pode ser encontrada, pelo menos no nosso mundo, na verdade, assim, no nosso entendimento de ensino médio, em 3 estados. Professor, só existem 3 estados da matéria? Não. Mas para nós podermos entender, compreender e assimilar aquilo que está sendo trabalhado, nós vamos trabalhar com apenas 3 estados da matéria. Professor, quais são esses 3 estados da matéria? Ou também chamados de estados de agregação. É o sólido, em que as partículas, as ligações, elas estão bem unidas e elas têm forma definida e volume definido. Nesse caso, a movimentação delas é bem devagar, é bem vagaroso. Nós temos o estado líquido, em que as ligações elas se soltam um pouco mais e tem uma maior fluidez. Nesse caso, a forma dessa substância ela vai se adequar com o meio que ela está. Por exemplo, se ela está em um recipiente com formato de coração, ela terá formato de coração. Se ela está em um recipiente com formato de uma flor, ela terá formato de uma flor. Mas o seu volume é fixo. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa com 1 litro de água e eu peguei esse litro de água e coloquei em um recipiente que comporta 20 litros de água, a água continuará tendo 1 litro. Por quê? Porque ela não vai aumentar nem diminuir. A única coisa que ela vai fazer é mudar a forma que ela se encontra. Perfeito? Então prestem atenção nisso. Para ficar mais fácil de compreender essa parte, prestem atenção. Aqui eu tenho 2 vidrarias, um balão, né, de destilação, e aqui eu tenho uma pipeta, certo? Percebam, essa aqui, ó, ela tem 100 ml, ela tem um formato cilíndrico. Esta aqui tem o formato de um balão. Aqui eu tenho um líquido, 100 ml. Quando eu passo para esse recipiente, notem que agora ela não tem mais o formato dessa estrutura, certo? Não tem mais o formato dessa estrutura. Ela tem o formato dessa aqui, de um balão. Mas notem que aqui ela tem 100 ml. Aqui ela também vai ter 100 ml. Por quê? Porque o que vai mudar é a sua forma e não seu volume, né? A quantidade que ela possui. Ela tinha 100, ela vai continuar tendo 100. A diferença é o quê? É que a sua forma vai se adequar com o recipiente, ok? Lembrem disso. No sólido, a forma e o volume continuam o mesmo. No líquido, a forma muda, mas o volume não. A quantidade não vai mudar, não vai aparecer ou vai diminuir essa estrutura, tá bom? Voltando, então, na forma sólida, não muda, nem volume, nem forma. Na forma líquida, muda a forma, mas não muda o volume, a quantidade não muda, é a mesma. Já na forma gasosa, estava assim, ficou mais fluido. Na gasosa, meu brother, as ligações estão totalmente distantes, a força, né, a energia cinética está totalmente agitada, e nesse tipo aí, nem o volume e nem nem o volume nem a forma são fixos. Ou seja, se eu tenho um gás em um recipiente de 1 litro, de 1 litro não, que não tem 1 litro, de 100 ml, se eu passo ele para um recipiente de 1 litro, o volume daquele gás vai ser 1 litro. Por quê? Porque ele vai se espalhar por todos os locais. Então, só para fechar essa parte, sólido, tanto o volume quanto a forma é fixa. Líquido, volume é fixo,
forma é de acordo com o recipiente que ele está. E gasoso, tanto a forma quanto o volume são de acordo com o que está no local. Perfeito? Se tem formato de um coração, terá formato de coração. Se tem 5 litros, o volume será 5 litros. Perfeito? Bom, calma agora, vamos para a última parte dessa aula. E aí, voltando, vamos lá, última parte. Como eu já expliquei, a matéria ela pode ser encontrada em 3 estados: estado sólido, líquido ou gasoso, que também podem ser chamados de estado de agregação. Bom, a matéria ela pode mudar de estado, isso se chama mudança de estado físico. Professor, por que físico? Porque ele vai mudar a sua aparência, mas não vai deixar de ser o que é. Por exemplo, se eu colocar um copo com água líquida no congelador, ele vai virar gelo, mas não vai deixar de ser água. Se eu pegar e colocar ele lá dentro de uma vasilha e colocar para esquentar no fogão, ele vai evaporar, vai virar gás, mas não vai deixar de ser água, vai ser vapor de água. E essas transformações, essas mudanças, elas recebem nomes, dependendo de onde vai e para onde vem. Então, muita atenção. Quando a matéria sai do estado sólido e vai para o líquido, essa mudança ela se chama fusão. Então, o que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Não esqueçam disso. Agora, quando ela sai do líquido e vai para o sólido, ela é chamada de solidificação. Então, de novo, sólido para líquido, fusão, líquido para sólido, solidificação. Quando ela passa do estado líquido e vai para o estado gasoso, ela é chamada de vaporização. Só que tem um probleminha aí. Vamos prestar atenção. Ela é chamada de vaporização, passagem do líquido para o gasoso. Só que aí eu posso ter essa passagem de 3 formas: de forma lenta, de forma rápida ou de forma muito rápida. Então, de novo, existe o processo. Esse processo ele é chamado de vaporização. Só que aí ele é dividido em 3 partes, que é a forma lenta, a forma rápida e a forma muito rápida. Bom, a vaporização de forma lenta é chamada de evaporação. Professor, e como é que acontece a evaporação? Bom, tu pega a tua roupa, lavou bonitinho, colocou no sol para estender. Ela vai secar, mas de forma lenta. O nome desse processo é evaporação. Ah, professor, eu posso chamar de vaporização? Pode, porque é a passagem do estado líquido para o gasoso. Mas especificamente, quando ela é feita de forma lenta, ela é chamada de evaporação. Quando ela é feita de forma rápida, ela é chamada de ebulição. A ebulição é o processo de vaporização feito de forma rápida. Professor, dá um exemplo. Quando você vai esquentar uma água, você coloca ela no fogo, logo depois, um pouco tempo depois, ela começa a borbulhar. Ela começa a sair do estado líquido e vai para o gasoso. Esse processo se chama ebulição, porque ele é feito de forma rápida. E existe também o processo de passagem muito rápido do líquido para o gasoso, que é chamado de calefação. E a gente já viu algumas vezes isso acontecer. Professor, dá um exemplo. Quando eles pegam um borrifador e borrifam água em uma chapa quente. Você quem já foi de lanchonete já percebeu. Na hora que eles borrifam essa água na chapa quente, a água que era líquida se torna logo vapor. Ou seja, a passagem é feita de forma muito rápida. Então, todos 3 são vaporização. Só que um é de forma lenta, um é de forma rápida e outro é de forma muito rápida. Perfeito? Continuando, quando ele passa do estado gasoso e vai para o líquido, nós chamamos isso de condensação. O que é a condensação? A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Professor, um exemplo: chuva. A água evapora, vai para o céu, se torna nuvens. Quando o tempo esfria um pouquinho, elas se transformam em água e caem, elas precipitam. Elas precipitam em água quando elas chegam no estado de comuns limbo. Perfeito? Então vamos lá.
gasoso para líquido, condensação. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tive quando era criança, na casa da minha avó, que ela colocava umas pequenas bolinhas brancas dentro do armário. E aquilo servia para matar traça. O que eu fazia? Eu pegava elas e colocava no nariz, parecia um doido. E eu não entendia por que aquele negócio sumia e a roupa não ficava molhada. E depois de um tempo, no ensino médio, que eu fui descobrir que o processo que ocorre daquela pedrinha, que é chamada de naftalina, é a passagem do estado sólido direto para o estado líquido. E esse processo é chamado de sublimação. O que a gente agora sabe? Que a passagem do estado sólido direto para o líquido, ou do sólido direto para o gasoso, ou do gasoso direto para sólido, é chamado de sublimação. Recapitulando para a gente fechar essa aula de hoje, que é química, é a ciência da transformação. Transformação de quê? Da matéria. Para a matéria ser transformada, ela precisa de energia, ou liberar ou absorver. Aí surge a segunda pergunta: o que é a matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A massa é medida através de grama, quilograma e por aí vai. E o volume é medido por centímetros cúbicos, alguns usam litro, mesmo erroneamente, mas está valendo também. E aí a gente entende o que é substância. Substância é o produto gerado a partir das ligações dos átomos. E os átomos são o tijolinho que forma tudo que existe. Então vamos lá. Existem dois tipos de substâncias: as substâncias simples e as substâncias compostas. O que são substâncias simples? São aquelas formadas por apenas um tipo de átomo. Substâncias compostas são aquelas formadas por dois ou mais tipos de átomos. Exemplo de substância simples: o gás oxigênio, que é formado por 2 oxigênios, o gás ozônio, que é formado por 3 oxigênios, o ferro, que é formado por vários átomos de ferro. E exemplo de substâncias compostas, nós temos o sal de cozinha, que é cloreto de sódio, nós temos a água, que é H2O, e por aí vai. E aí a gente aprende que essa matéria, dentro do nosso entendimento, ela pode ser encontrada de 3 formas: na forma sólida, na forma líquida ou na forma gasosa. E isso é chamado de estado físico da matéria. Professor, por que estado físico? Porque muda a aparência, mas não deixa de ser o que é. O estado sólido, ele é fixo, tanto o volume quanto a forma, ele não muda. Já, claro, se botar calor ou tirar calor pode mudar, mas no caso o estado sólido é fixo, tanto o volume quanto a forma. No estado líquido, que as ligações estão um pouco mais soltas, a forma ela é variável, depende de onde ela está localizada. Já o volume ele continua o mesmo. Se ele tinha 1 litro, ele vai continuar tendo 1 litro. E o gasoso, que esse aí, tanto o volume quanto a forma é variado. Ele vai de acordo com o local, o recipiente que ele está inserido. Depois a gente aprende que essas mudanças elas têm nomes. Do estado sólido para o estado líquido se chama fusão, do líquido para o gasoso se chama vaporização, e a gente tem 3 nomes para essa vaporização, que é evaporação, que é lenta, ebulição, que é rápida, e calefação, que é muito rápida. Quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido, é condensação, do líquido para o sólido, solidificação, e quando eu passo do estado sólido direto para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido, é chamado de sublimação. Bom, pronto. Agora vocês têm aí os entendimentos básicos para responder a primeira atividade. E aí na próxima aula eu já trago um conteúdo um pouco mais elaborado. Por quê? Porque é assim, é uma caminhada. Você tem que aprender o básico para ir começar a melhorar no avançado. Perfeito? Qualquer dúvida, deixa aqui na plataforma a sua dúvida, que no próximo vídeo eu tento sanar essa dúvida para vocês. Ok? Bons estudos para todos!